Ei, e aí, gente? Tudo bem com vocês? Foi um longo tempo, né? Eu tava zapeando aqui no canal nos últimos vídeos e o último vídeo que eu postei nesse canal foi há 5 anos atrás. Um vídeo sobre a montagem de elenco do time para 2021. De lá pra cá foi uma jornada, né? Eu acho que não só pra mim. Mas e aí? Como é que vocês estão se sentindo? O título do vídeo tá aí. Deu certo, mano. Cara, eu não vou ser hipócrita aqui, nem mentiroso de falar pra vocês que o motivo de eu estar gravando o vídeo de retorno do canal depois de 5 anos não seja porque a gente foi campeão. É por causa disso mesmo. E porque cada um reagiu à sua maneira, a maneira como você interage com o clube difere, né, de pessoas para pessoas. E para mim foi um túnel do tempo. Foi um grande túnel do tempo. Já tem um vídeo aqui no canal desses vídeos antigões aí, onde eu explico como nasceu essa paixão por esse clube. Eu começo a torcer pro Arsenal em 2010. Tem 16 anos disso, do período que eu estou gravando o vídeo, que provavelmente você está vendo. E eu acho que a minha relação com esse clube começa de um jeito meio pouco usual desde o início. Primeiro porque se você começou a torcer pro Arsenal naquela época de 2010, 2011, 2009, você já é psicopata por aí, eu sei que não é pouca gente não. Porque talvez tenha sido uma das piores épocas do clube para se acompanhar, só atrás da era do Unai Emery, eu vou chegar lá, né? Mas a relação já começa meio estranha não, meio doida assim, porque eu começo a torcer pelo clube numa eliminação, numa derrota. Tá lá no último vídeo, eu nem sei se eu falei isso também, mas se eu contei a história certa, tá lá. Que eu já estava começando a gostar do clube ali na época de 2009, 2010, porque eu estava vendo alguns jogos, eu estava começando a entrar nesse mundo do futebol, muito por causa do meu pai, e na ESPN passavam, né, os jogos da Premier League, e foi uma época onde o Arsenal estava conseguindo vencer vários jogos de virada, eu lembro muito bem disso. Eu acho que tem um 5-5 ou um 4-4 no caminho, ou os dois. O 4-4, se não me engano, foi o jogo que o Arshavin marcou 4 gols. E o 5-5, que na época eu achei o maior barato ter sido 5-5 o jogo, na verdade foi aquele jogo contra o Newcastle, né? Que 5-5 na verdade foi um péssimo resultado. Mas ali eu já tava olhando para aquele time, eu já, não, que time da hora, e eu via o jogo passando, eu queria ver se era o time que no placar do jogo tava ARS, porque eu sabia que o ARS era o Arsenal naquela época, né? Mas eu começo a torcer para esse time em 2010. Se você acompanhava nessa época, você vai lembrar que a gente foi jogar mata-mata da Liga dos Campeões. A gente enfrentou o Milan, naquele Milan do Ibrahimovic, aquele timaço, cara, que era treinado, se eu não me engano, pelo Massimiliano Allegri. A gente perdeu o jogo de ida por 4-0, nós tomamos uma traulitada no 4-0 e o jogo de volta foi no Emirates, né? Foi na Inglaterra. E eu não sei, ali eu já sabia o que era o Arsenal, eu tinha visto bem assim de relance. Eu estava fora de casa, mas as TVs estavam passando. Eu lembro que a Globo transmitia a Liga dos Campeões. Aquela época daquele Arsenal e Barcelona, que aí teve o jogo de volta, se eu não me engano, aquele jogo que expulsam o Van Persie no Camp Nou, um assalto histórico, né, contra o nosso clube, mas a gente está acostumado. E esse Arsenal e Milan, cara, esse Arsenal e Milan eu parei. Não, eu quero ver esse jogo, cara.
Eu sei que perdeu de 4-0 pro Milan, mas eu quero ver esse jogo. Eu gosto desse time, velho. Será que eles vão conseguir? Chegou o dia do jogo. Eu quase perdi o jogo, mas eu sabia qual era o dia, eu sabia que era tarde. Saí procurando o jogo, não sei onde que estava passando, assim, coisa e tal, já estava meio no desespero. Esse jogo passou no Esporte Interativo. E é uma época onde o Esporte Interativo ele transmitia os jogos no site. Ele tinha os direitos de transmissão e tinha transmissão do Esporte Interativo via site também. Ou eu vi no link pirata. Foi um dos dois. Eu não sei, né? Pirataria não é uma coisa estranha na minha vida, mas eu acho que foi no site oficial. Aí vamos lá ver o jogo da Liga dos Campeões. André Henning tava narrando, velho, que narra até hoje, é um canhão da narração. Acho fantástico, assim. 4-0 era muito difícil. Eu já fui no jogo, eu criança, eu tinha 12 anos de idade ali. 11 ou 12. Eu já fui, pô, vai ser muito difícil, mas eu tô curioso, eu quero ver esse jogo. Eu tô começando a gostar de futebol, assim. Eu já torcia pro Galo, né? Que é o meu time, número 1. Pá, Arsenal faz 1-0, velho. No início do jogo. Nó, fez 1-0, velho. Esse estádio vai vir abaixo. Vamos ver, pá, fez 2-0. Aí eu, não, que isso? Fez 2-0, tá 3-0. Fez 3-0 no primeiro tempo. Aí eu fiquei doido. Eu fiquei, nossa, velho. Acho que vai dar, mano. Acho que vai dar pra passar assim. Aí eu fiquei doido, cara. Foi a primeira vez que eu fiquei eufórico mesmo. Eu levantava da cadeira, eu ficava desesperado que o tempo ficava passando, assim. E, pô, vai dar pra fazer o quarto, assim. Veio o segundo tempo, o jogo truncado, difícil. O Milan era um time muito bom, cara. Foi uma das últimas grandes épocas do Milan, né? Depois dos títulos que eles conquistaram recentemente. Não deu, né? O Arsenal ganhou só de 3-0 e foi eliminado no Emirates pro Milan. Mas quando terminou o jogo, velho, eu vi aquela reação que eu tinha tomado e 2010 efetivamente é o primeiro ano onde eu acompanho mais futebol, porque o meu pai consegue com sucesso me fazer começar a torcer pelo Atlético. E aí, igual eu falei, eu já vi alguns jogos ali do Galo em 2009, assim tal, e do Arsenal bem de relance, igual eu falei. Mas eu pensei naquela época, o Jonatas de 12 anos de idade, cara. Meu nome é Jonatas, se você não conhece o nome do canal, não fala meu nome. Pô, eu fiquei muito eufórico, cara. Eu já gosto desse time, velho. Eu não fiquei emocionado assim vendo um jogo de futebol nem com o Galo, que na época eu não tava assim fanático pelo Atlético igual eu sou hoje também. Aí eu fiz uma autocrítica, cara. Eu acho que barulho de fundo. Cara, não, eu fiquei eufórico demais, isso não é normal. Eu via muito o jogo da Inter de Milão também. Inclusive eu comecei a ver a Inter antes do Arsenal. Só que eu pensei, nem vendo o jogo da Inter eu fiquei assim, cara. E eu achei que eu era torcedor da Inter. Eu fiquei, não, eu não fiquei assim vendo o jogo de nenhum time, velho. Aí eu pensei, não, eu acho que deu liga, cara. Eu vou começar a acompanhar mais esse time assim e ver o que acontece. Aí começo a ver mais os jogos do Arsenal, né? 2011 é a primeira temporada onde eu começo a ver realmente vários jogos ali na ESPN, assim vai. Aí vem os fracassos a seguir. Aí vem o 8-2 que a gente perdeu para o Manchester United. Aí vem as eliminações seguidas para o Bayern de Munique, para o Barcelona, assim tal. Só que eu percebi que o time perdia de 8-2 pro United e na semana que vem eu tava vendo o jogo de novo, cara, porque eu gostava, cara, era bacana, mano, ver. Até que eu tô navegando na internet, o WhatsApp vira alguma coisa popular, assim, a gente começa a usar o WhatsApp pra caralho, assim, nas coisas e tal. Aí tem um grupo lá, Gunners Family,
Família Arsenal. Que grupo é esse, bicho? Aí eu vou lá, pá, entrei no grupo do WhatsApp, velho. Eu não lembro o ano que foi isso, porque ele tá logado nesse celular que eu tô gravando. Não consigo ver o ano. Eu não vou editar esse vídeo pra postar, cara. Aí eu vejo assim que eu não sou o único cara que torce pro Arsenal no Brasil, velho. Como assim, mano? Aí eu vou no Facebook, tá lá Arsenal Brasil, tem a página Arsenal Brasil, aí tá lá o Henry, tem as fotos do Henry, pô, do Bergkamp lá, e os caras falando, e xingando o time, pô, perdeu o jogo, ganhou dos caras, eu não sou o único cara que torce pra esse time no Brasil, irmão. Aí eu, meio tímido, porque eu sempre fui mais introvertido assim, eu vou vendo ali como o grupo funciona e tal. Eu acho que isso foi em 2014, cara, se não me engano, que eu entro nesse grupo. Aí eu faço minhas primeiras interações lá no grupo. Eu falo: oi, gente, eu sou o Jonatas, eu sou de Belo Horizonte. Eu também gosto do Arsenal. Aí vem a galera: oi, Jonatas, prazer, eu sou o Vander, o Cleison, o André. Não, o André é mítico, tá? O André é um dos maiores torcedores do Arsenal que eu já vi, cara. Ele é lá do Rio de Janeiro e, pô, ele... Quem é do grupo sabe, velho. E todo dia o cara vinha perguntar o que a gente tinha almoçado, velho. E a gente respondia, que a gente era doido, cara. Aí tá, o Arsenal segue sem ganhar a Premier League, vai sofrendo eliminações, cai pro Mônaco, né, na Liga dos Campeões, o Mônaco do Leonardo Jardim. Aí eu começo a pensar, pô, eu já tô sofrendo o suficiente pelo Atlético, cara. Eu não quero mais esse time não, bicho. Eu não vou sofrer por dois não, cara. Não quero não, não vou fazer isso não. Não quero mais torcer pra Arsenal não, velho. Aí tá, peguei o ódio. Quanto tempo esse ódio pelo Arsenal durou? Não vou mais torcer pra essa bosta? Se foi 72 horas foi muito, cara. Porque aí pipocava mensagem no grupo do WhatsApp de alguém falando alguma coisa do time. Aparecia alguma notificação do Facebook lá do grupo. Aí eu não conseguia não olhar, velho. Chegava o final de semana, tinha jogo. Eu sempre gostei de ver futebol, né? Até por isso eu trabalho nisso, eu vou chegar lá. Eu via o jogo do Chelsea, assim, né? Do Aston Villa, Nottingham Forest, Série A italiana, os jogos da Inter. Aí eu sempre gostei da Inter, mas não tá dando a mesma coisa, velho. Como é que tá o Arsenal? Deixa eu pegar meu telefone aqui. Como é que tá o Arsenal aqui? Eu já era torcedor. Não dava pra largar. Aí tá. Assumi que sim, eu iria sofrer por dois clubes e continuei. Aí veio e tenha em mente que a ordem cronológica aqui dos acontecimentos do clube está completamente misturada. Esse vídeo não é roteirizado. Eu tô com o celular aqui, mas se eu for pesquisar aqui eu vou gastar tempo, eu não vou editar esse vídeo. Vem o primeiro título que eu vi esse time ganhar, cara. Ao vivo. Eu vi o jogo. Que foi a FA Cup. Eu não lembro a temporada que foi. A Copa da Inglaterra. Que a gente ganhou do Hull City de 3-2, cara. Que aí veio a final, todo mundo animado, vamos, cara, vamos. E eu, né, pô, é o Hull City, velho. Pô, aqui, Camon e o Gunners, velho. Pô, meu Deus. Aí o Hull City faz 1-0. Pelo amor de Deus, nós perdemos título pro Hull City. Eu não acredito, a gente perdeu o título pro Figueirense da Inglaterra, cara. Mas aí a gente continua vendo o jogo. E no final 3-2, cara. Eu não lembro quem fez o gol do título, se foi o Jack Wilshere, se foi o Ramsey, se foi o Walcott. Acho que não foi nenhum desses três, assim. Mas a gente ganha, velho. Aí vem o primeiro pensamento que eu tive depois de eu virar torcedor do Galo, eu vi o Galo ganhar o primeiro título. Que eu vi que foi um estadual. Eu, tipo... Não, cara, eu vejo todo mundo ganhando, mas a gente pode ganhar também, velho. A gente ganhou também, mano. Aí aquele furor, aquela felicidade, aquela alegria.
Aí eu vi que não. Dá pra gente ser feliz. Segue uns anos, segue uns jogos e tal. Até que eu descubro que até o Arsenal ser um dos clubes europeus que tem torcida no Brasil, e a gente não é o único, né? Mas a gente é um dos principais. Tinham grupos de pessoas que se reuniam em cidades do Brasil para ver jogos. E aí tem duas cidades que desde o início vem na minha cabeça assim, que tinham encontros de torcedores do Arsenal. Recife, no Pernambuco. Recife é tudo nosso, velho. Recife é tudo nosso. E o Rio. O Rio também tinha muitos encontros, assim, na época que eu comecei a ver. Aí eu comecei, assim, a pesquisar e pá. Aí eu vou lá, Arsenal Belo Horizonte. Não deve ter, né? Pô, em BH, cara. Pô, lá no Rio eu não entendo, velho. Em São Paulo. Não, Arsenal BH. Não é que existia, bicho. E que o povo já se reunia, já se encontrava para ir a jogos anos a fio. Que quando eu tava saindo do saco do meu pai, o povo já tava indo pra jogo me encontrar, cara. Aí eu entro no tal do grupo da Arsenal Brasil e da Arsenal Belo Horizonte. E se tinha alguma dúvida ainda que eu era torcedor desse time maldito mesmo, cara, foi quando eu entrei na Arsenal BH, velho. Aí eu vi a galera do Galo lá, que também torce pro Arsenal, que eu não sou o único psicopata atleticano e gunner. Aí os cruzeirenses que torcem pro Arsenal, a galera que migrou de outros lugares do Brasil, e aí flamenguista, vascaíno, palmeirense, e que veio pra BH que também torce pro Arsenal, velho. Aí eu, pô, peraí. E esses caras também fazem encontro? Eles vão ver jogo? Até o primeiro encontro da Arsenal Belo Horizonte que eu fui, que foi num bar no centro da cidade, foi uma final da Europa League e a gente perdeu. Foi a final da Europa League que a gente perdeu pro Chelsea. Naquela era desgraçada do Unai Emery, que foi uma merda. Nós perdemos, cara. Inclusive, eu já tinha um canal, eu ia fazer um vlog, mas eu não tinha um Galaxy S23 FE igual eu tenho hoje em dia. Meu celular era muito ruim. A gente perdeu, eu fiquei chateado, todo mundo ficou chateado, mas quando eu cheguei em casa, velho, eu pensei assim, mano, eu tô acabando de voltar de um encontro de torcedores, de um clube que tá a 6.000 quilômetros da gente, e um bando de imbecil se reuniu nessa cidade pra ver o jogo junto, sofrer, e a gente ainda ficou pé da vida que o time perdeu, cara. Não, isso foi muito doido, cara, pera aí. Foi uma experiência diferente, cara. E então significava que não tinha mais dúvida, né? Que eu tinha feito uma escolha, que eu iria sofrer por ela, mas que eu não ia me arrepender. Se passaram uns anos, vários outros encontros da Arsenal BH, eu quase não consigo ir nos encontros porque trabalho, assim, tal. Umas épocas que eu não tinha carro também, principalmente quando eu entrei na Arsenal BH. Mas aí eu vou em outros encontros também. Aí eu começo a ver, cara, gringos que moram em Belo Horizonte, ingleses, britânicos mesmo, europeus que vieram morar em Belo Horizonte e que vão no mesmo encontro que eu vou com os brasileiros, com os atleticanos safados, com os cruzeirenses, cara. Não consegue falar 3 palavras em português, mas o Arsenal Futebol Clube fez todo mundo pegar um sábado, um domingo e ir ver o caramba do jogo. Até os gringos, que tem muito gringo na Arsenal BH, que não fala português, velho. Mas foi todo mundo, cara. Eles não falam português, véio, mas eles falam essa língua aqui, bicho. E assim, pessoas que nunca se viram na face da terra estão se vendo pela primeira vez. E todo mundo se trata como se já fosse uma família, bicho. Até sul-africano a gente tem na Arsenal BH, cara. E é um dos caras mais gente boa que tem o sul-africano da Arsenal BH, cara. Inclusive, um abraço, estaremos na final da Champions, hein, cara. Não, mas ele tava mamado no último encontro que eu fui, cara. Eu fiquei até preocupado, velho, mas... Entenderam, cara? Não existe uma receita de bolo que explique por que você é torcedor de um clube de futebol. Não existe. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua maneira de viver o clube e a sua intensidade.
E todas estão certas, velho. Até o mais corneta, cara. Até o mais corneta tá certo. Existem diferentes histórias, mas esse relato que eu tô falando pra vocês, cara, é também pra explicar por que no Brasil, que é o país do futebol, tem pessoas que torcem pro clube europeu, cara. E tem pessoas que não torcem para um clube brasileiro, só torcem para o clube europeu. O meu caso é diferente, velho. Eu sou atleticano, eu gosto de futebol por causa do Clube Atlético Mineiro. Aí o Arsenal foi agregado na minha vida, mas as experiências são individuais, cara, e todas elas são válidas. E quando você sente esse pertencimento, cara, quando você sente que já faz parte da sua vida, pro bem ou pro mal, você encontra grupos de pessoas que são doidas igual a você, e quando você percebe já é família, quando você assusta de já terem 12, 15 anos que você tá no grupo, cara, na família, é porque valeu a pena, cara. Sabe? Inclusive eu quero ouvir as experiências de vocês, cara. Por que você começou a torcer por isso daqui e quando você começou a torcer? Ou se você caiu nesse vídeo de paraquedas, você nem torce pro Arsenal, torce pro Barcelona, digamos, pro Real Madrid. Fala aí, cara, por quê, velho? Qual é a sua experiência? Eu quero ouvir quando você começou. E no, dos brasileiros que torcem pro Arsenal, tem muita gente sim que começou a torcer por causa do Henry. Eu diria que Henry e Gilberto Silva são os dois caras que mais fizeram brasileiros começarem a torcer pro Arsenal. Mas tem muita gente que chegou em momento desgraçado, cara. Em 2010, em 2013, em 2017, em toda a era Unai Emery, com Pablo Mari, Davi Luiz. Meu Deus do céu, cara. Um abraço para todo mundo, pra falar a verdade, sério. Quero saber a sua experiência, cara. E sei lá, até porque a gente vive no Brasil e a gente tem muito clube grande aqui, a gente não precisa de torcer para um clube de fora. Tem uma parcela de pessoas que não entendem essa escolha que é feita, mas eu entendo esse não entendimento, mas, cara, é forte isso, cara. Então, conta aí tua experiência. Por que você começou a sofrer também? E aí é uma jornada, né, cara? Sofremos muito, principalmente em grupo, né? Até chegar o momento que, ó, lavou a nossa alma, cara, depois de 22 anos, né? Pra quem viu aquele último título ainda, foi 22 anos. Eu fiquei 16 anos sem ver, mas tem gente que ficou 22 até mais. E, cara, na moral, de novo, o vídeo não é roteirizado, eu vou falando as coisas aqui de acordo com o meu pensamento e eu falando com vocês nesse papo. Eu acho que a ficha ainda vai cair, cara. A ficha não caiu completamente, mas assim, eu já chorei 3 vezes já, cara. Quando acabou o jogo do Manchester City, que a gente foi campeão, eu passei 5 minutos eufórico, aí eu passei 15 minutos chorando, aí eu parei, aí eu fui ver aquele vídeo que o Arsenal postou. Se você não viu, veja. O Arsenal fez um vídeo de quase 3 minutos com os melhores momentos dessa temporada até a chegada do título, aquele lance do VAR, do West Ham. E quem abre o discurso do vídeo é o Arsène Wenger, cara. Muita gente começou a torcer por causa daquela era do Arsène Wenger também. E aí quando eu vi o Arsène Wenger, eu desabei de novo. Não dá. Se você é um dos seguidores que sofreram aqui comigo, ou se você tá chegando nesse vídeo de paraquedas, mas você se reconhece como um torcedor, cara, você merece, mano. Tipo assim, não tem outra coisa pra falar. Se tem uma coisa que o Arsenal, mas o Clube Atlético Mineiro também me ensinaram é que, sim, a gente sofre muito, é verdade.
E eu já fui, pô, muito zoado, assim. Tipo, as pessoas falam, pô, o cara, além de torcer pro Atlético, torce pro Arsenal. Esse daí não gosta da própria vida, assim. Mas os dois me ensinaram, cara, que a gente sofre muito. Mas a gente também sabe ser feliz. E a gente pode ser feliz. A gente pode ser feliz. Se a gente sobreviveu a Marouane Chamakh, se a gente sobreviveu a Matteo Guendouzi, Pablo Mari, Davi Luiz, pô, o Sanhá, o primeiro jogador do Arsenal que me matou de raiva, Kim Kallstrom, Welbeck, Welé, Sócrates, não, Sócrates, meu Deus do céu, cara. Squillaci, tem muito cara, velho. Se a gente sobreviveu a tudo isso, velho, é porque a gente merece. Então, comemorem, cara. E se você torce para um clube que não é do Brasil, independentemente de você ter um clube brasileiro ou não, cara, a experiência é individual, a experiência é sua. Então, não se sinta errado ou porque alguém pode não concordar com a sua escolha, assim, não, cara. A gente pode ser feliz também, tá? Tá, é um vídeo muito longo, falei pra caramba. Não vou mentir pra vocês que eu não vou reativar o canal, porque você pega aqui os vídeos. Pô, eu fazia vídeo de top 12 de contratações, pós-jogo, live reagindo, vídeo xingando o jogador, vídeo de curiosidade. Eu fiz um vídeo do Emiliano Martinez, cara. Eu tinha uma série jogando PES 2021, modo carreira com Arsenal. É um trampo muito grande, cara. E nesse meio tempo, até esse vídeo, onde estamos comemorando o título inglês, o Jonathan de 2021, ele estava se formando para ser técnico de informática. O Jonathan que está voltando nesse vídeo, ele não só é técnico de informática, como ele é jornalista formado e atua na área. Saí da casa dos meus pais, comecei com um Golzinho, hoje eu tenho um Siena, no ano que vem eu vou comprar um Focus. Já cobri final de Libertadores. A vida da gente muda, né, cara? Como é que estava a sua vida na última vez que o Arsenal ganhou a Premier League? Como é que tá agora? Fala comigo, cara. E queria dedicar esse vídeo aqui para mandar um abraço para todos os brasileiros que embarcam nessa loucura. Para o pessoal belo-horizontino, para os mineiros que criaram Arsenal Belo Horizonte, cara. Cara, um abraço para todos vocês, cara, porque a gente merece. Você brasileiro, você asiático, você africano, mexicano, México é tudo Arsenal, norte-americano. Ninguém explica essa porra não, velho. Obrigado.